Bem, irmãos, quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Abra comigo a Sagrada Escritura. Dessa feita, nós vamos ler dos versos 23 até o verso número 31. Marcos, capítulo 10, do verso 23 ao verso número 31. Diz-nos assim o Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra bendita. Ajuda-nos para que essa noite, no poder do teu Espírito, possamos aprender que é dados aos pés do Senhor, escolhendo a melhor parte que jamais nos será tirada. Tua palavra é vida para os que se salvam e ela é morte para os que se perdem. Quem é suficiente para essas coisas? Esse momento tão sublime em que dezenas, centenas de irmãos reunidos, nós estamos aqui para aprender de Ti. Tu sabe como cuidar de cada coração, tu sabe como cuidar de cada situação, tu sabe como magnificar o Teu nome na vida do Teu povo. Ajuda-nos, Pai, essa noite. Nós cremos no poder do Espírito Santo, por isso nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, prosseguindo agora em nossa compreensão do discipulado cristão, Marcos, o evangelista, nos apresenta a explicação do mestre acerca do jovem rico. Lembra que nós estamos pregando em série, no domingo anterior, nós observamos o texto anterior, do verso 17 ao 22, do jovem rico, do porquê que ele foi, embora triste, não seguindo o mestre. Então, Marcos, ele faz questão de relatar isso, até porque Jesus explica a razão do jovem não segui-lo. Embora fosse alguém bem, vamos dizer, apanhado na lei de Moisés e que, de fato, fosse decente, moralmente correto, mas o seu amor pelas riquezas fez com que ele tomasse um caminho diferente e ele não seguisse o mestre com o desafio lançado por ele. O Senhor Jesus, então, vai revelar para nós como as glórias desse mundo são perigosas e concorrentes da verdadeira espiritualidade. Interessante isso. As glórias desse mundo, elas são concorrentes da verdadeira espiritualidade. E que servir ao Mestre, ele vai nos ensinar isso, é algo sobrenatural. Seguir a Cristo não é uma decisão meramente humana. Embora você se decida por Cristo, isso já é resultado da ação sobrenatural de Deus na sua vida. E essa realidade sobrenatural, ela é recompensadora. Porém, ela foge totalmente da lógica humana. E é isso que o Senhor Jesus nos apresenta aqui essa noite. Ou seja, no Evangelho, como nós estamos aqui lendo
essa noite. Os confortos desse mundo, as glórias desse mundo, as recompensas dessa vida, elas podem deixar o coração inepto, o coração insensível às realidades espirituais. E é por essa razão que Cristo destaca esse ensinamento para nós. E nós precisamos ter o cuidado com isso. Ou seja, aprendendo mais do discipulado cristão, nós temos que entender as tentações que nos espreitam e que visam complicar o desenvolvimento da nossa caminhada cristã. Então, veja só, eu quero essa noite abordar com os irmãos aquilo que Cristo destaca, a confiança nas riquezas como empecilho à verdadeira espiritualidade, e, na sequência, o oposto disso, que é, de fato, a confiança no poder de Deus. Na sequência, nós vemos o Senhor falar das recompensas do discipulado cristão. E, claro, ele finaliza com a lógica do reino, para nós entendermos por que as coisas são, de fato, assim. Verso 23, o Senhor, então, diz que dificilmente entrará no reino de Deus aquele que tem riquezas. E ainda ele faz questão de enfatizar no verso 24. Né? Ele diz, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar realmente no reino de Deus. O mestre identifica aqui para nós que o problema do jovem rico era a sua incoerência de achar que podia servir a dois senhores. Nós temos que entender, irmãos, que aquilo que domina o nosso coração é o que rege a nossa vida. Aquilo que domina o nosso âmago é que, de fato, é o objeto da nossa adoração. E o jovem rico não conseguiu entender isso, nem perceber. De fato, ele saiu triste porque ele amava muito as suas posses e ele não conseguia observar Cristo como o objeto maior do seu amor. Mas o Senhor já nos ensina isso em outros momentos do Evangelho. Abra comigo em Mateus capítulo 6. Jesus nos apresenta que a relação com as riquezas não é uma relação apenas com um metal. Não é simplesmente a questão de você ter alguma posse, mas é do fato, da realidade da adoração tomar conta do coração. Marcos até coloca isso de forma enfática, quando você está abrindo Mateus, que Marcos vai dizer que os que confiam nas riquezas, ou seja, que têm sua fé e devoção nessas coisas, elas estão realmente vivendo uma duplicidade, uma realidade dúbia que não pode de maneira nenhuma coexistir com a verdade do Evangelho. Veja Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou há de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então perceba que Cristo apresenta a realidade com o dinheiro, como em outros textos o Senhor vai falar, como Mamon, o Deus das riquezas, de que alguém que de fato objetiva isso na sua vida está em um culto, está em uma adoração, na busca realmente de gratificação, do conforto, da sua existência nessa vida passageira e não contemplando a realidade invisível do mundo por vir. O mestre, ele não está aqui condenando as posses, né? Porque muitos servos de Deus do Antigo Testamento eram abençoados com muitas posses. É só você lembrar de Abraão, que era rico, enfim, dos seus filhos, Isaac, Jacó. Quando você vê mesmo a história de Jó, né? O diabo vai até dizer que Jó ele é fiel a Deus porque Deus o cercou de bênçãos. Então, a questão aqui não é o fato das posses em si mesmas, mas sim o fato de que as pessoas colocam o seu coração nas riquezas, colocam a sua confiança nas riquezas. E isso é algo que permeia de um modo geral a humanidade e sim também constantemente tenta aqueles que seguem o Senhor e que visam andar de acordo com os seus mandamentos. Nós vemos que até mesmo no Novo Testamento, pessoas com recursos seguiam o Senhor. Os discípulos, eles eram, podemos dizer, empreendedores, pescadores, eles tinham indústria, vamos dizer, de certo modo, de pesca, mas deixaram tudo para seguir o Senhor. Nós vemos José de Arimateia, né, que fala de um homem de posse. Nós vemos outras pessoas que são ricas e seguem o Senhor, porque tiveram seus corações, de fato, alcançados pela palavra. A questão com esse jovem e com muitas pessoas não é que seus corações se tornaram apenas idólatras dos prazeres, né? Mas eles se tornaram, de fato, idólatras da própria realidade da riqueza e das benesses proporcionadas por essas posses. E assim suas vidas passam a ser pautadas pelos seus bens e sua ética e conduta também coordenadas pelas mesmas.
Pode observar isso aí. Isso é algo muito interessante de como, quando a gente fala de riqueza, eu acho que talvez nós que estamos aqui nem conheçamos de fato alguém rico. Né? Porque, de fato, o jovem rico ele era riquíssimo. A gente, às vezes, pode conhecer alguém com uma certa condição. Hoje em dia, a nossa classe social se estratifica aí em média alta, né? Classe, enfim, alta. Às vezes, eu converso com minha esposa, eu digo assim, a gente conversando, eu acho que a gente nunca conheceu uma pessoa de fato rica. Né? Alguém que, de fato, seja riquíssimo e que conta com os seus milhões, ou, enfim, com as suas dezenas de milhões, e por aí vai. Mas mesmo aqueles que não têm tamanha riqueza, ainda assim, com certo conforto, caminham pela mesma realidade e comprometem a sua fé na busca de cada vez ter mais e na gratificação da sua vida do lado de cada existência. É muito importante nós observarmos, volta comigo para Marcos capítulo 10, que por 3 vezes o Senhor Jesus fala sobre entrar no reino de Deus. Você vê isso no versículo número 23. Ele fala, entrarão no reino de Deus. Mais uma vez, no verso 24, ele diz entrar no reino de Deus. E mais uma vez ele fala de entrar, no versículo 25, no reino de Deus. Isso está em paralelo com herdar a vida eterna. Lembra que o jovem chega para ele, no verso de número 17, ele fala, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, entrar no reino de Deus está em paralelo com herdar a vida eterna. Ou seja, são sinônimos da vida com Deus, da comunhão com Deus, da eternidade com Deus, do reino que se manifestará. E o próprio Senhor Jesus, na conclusão do ensino, ele vai dizer, veja no verso 30, e no mundo por vir a vida eterna. Ou seja, o que nós vemos aqui é que o poder das riquezas e os deleites proporcionados pelas mesmas concorrem abertamente com uma glória futura. Interessante isso. E invisível aos olhos no momento. Então, quando eu falo aqui para você, né, um novo céu, uma nova terra, você olha ao seu redor, você pensa, poxa. Quando a gente fala de você ter um novo nome, não mais morte, não mais dor, não mais tristeza, você vai dizendo, né, você está mais atrelado e preocupado com o momento, com a situação, com o conforto, com a sua vida. E quando isso lhe é proporcionado, como muitas pessoas têm isso proporcionado para a sua vida, isso se torna ainda algo muito mais distante. É interessante porque as mazelas desse mundo, as dificuldades, fazem com que nós almejemos uma glória maior. Por isso que nós somos levados por Deus por caminhos de aflições, de tribulações. São colocados espinhos no nosso leito para que nós cada vez mais almejemos estar com o Senhor. Porque aqui, de fato, não é o nosso descanso. Mas pense por outro lado. Se você acorda, né, em penas de ganso, né, se você acorda com toda uma realidade de glória e de conforto, de banquete na sua mesa, que aí você diz, é tudo que eu queria ter. Né? O iPhone já está em qual? 17 ou 18? 17, né? Já está no 17. E você já está pensando, eu queria ter o 20, né? Ou seja, toda a glória que você pode imaginar, de roupa, de conforto, de prazer que esse mundo possa proporcionar. Como você conseguirá pensar em uma glória que lhe trará alívio para a sua alma, se o seu corpo, se o seu ser é constantemente afagado pelo lado de cá da eternidade? É interessante isso. São poucos que conseguem enxergar o invisível, mesmo tendo condições tão boas. Abre comigo em Hebreus capítulo 11, perceba como isso é realmente algo importante e destacado pelo autor sagrado. Quando você abre a Escritura, em Hebreus 11, eu lembro do peregrino, logo no começo, quando ali, Volúvio vai com ele, e ele diz assim, para onde você está indo? Ele diz, não, para uma cidade. Que cidade? Uma cidade de ouro, cristal, as ruas. Me fale mais, isso é interessante. E ele diz, olha, lá não vai acontecer mais morte, mais dor. Ele, que bom, eu quero saber mais. E lá o que é que vai ter mais para a gente? Então, por um momento, parece que Volúvio, eu quero isso, eu almejo isso. Mas quando ele cai na primeira dificuldade, ele diz, não, se o começo desse caminho já é assim, eu não quero pensar nem como é que vai ser o desdobramento do mesmo. Ou seja, porque as dificuldades dessa vida, elas de fato trabalham no coração daqueles que foram alcançados verdadeiramente pelo Evangelho para buscarem, almejarem uma pátria superior. Mas aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho visam apenas a sua resolução, sucesso e conquista para o lado de cada eternidade. E a mesma findará com eles na sepultura. Mas isso não é cogitado, porque de forma nenhuma os olhos espirituais são abertos ante o luxo e o glamour que a cada dia encanta a fascinação dos seus olhos. Hebreus capítulo 11, veja versículo 24, está escrito,
Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir, o que está escrito? Prazeres transitórios do pecado. Prazeres transitórios do pecado. Existem prazeres transitórios, sim. São prazeres, o autor não disse que não são prazeres. São prazeres, são transitórios, são do pecado, mas são prazeres. Moisés ali, na corte de Faraó, com todo o glamour, ele preferiu o ultraje, o opróbrio com o povo de Deus. E o texto sagrado diz por quê? Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés conseguiu ver, embora Moisés fosse um homem riquíssimo, filho da filha de Faraó. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê o quê? Aquele que é invisível. Poucos no contexto de riqueza, poucos no contexto de glória, poucos no contexto de glamour têm os olhos iluminados. Pelo contrário, o homem, às vezes, pela menor glória que ele tem, por ganhar um pouco melhor, pelo seu salário melhorar um pouco, por ter um carro melhor, ele sempre se ensoberbece, envaidece mais. Por isso que Jesus fala, é impossível alguém que ama as riquezas entrar no reino de Deus, porque ele faz dessa vida a sua realização. A ausência de dificuldade, o afago diário do corpo entorpece a visão sobre a finitude da vida e a prestação de contas. Ou seja, quando você está vivendo as glórias do mundo, você não quer pensar em morrer. Quer acabar com a festa de um rico? É estar ali com ele naquele glamour, sei nem o que é, os canapés, eu não consigo nem imaginar o que é ser rico nesse nível aí. Né? A gente está acostumado mais com as coxinhas, com os canudinhos. Né? Não consigo nem imaginar caviar. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Né? Então, não consigo nem imaginar uma realidade como essa. Mas você chega para ele e diz assim, rapaz, que bom esse caviar aqui, né? Mas em breve nós vamos morrer. Com licença, ele já sai de perto. Porque ele quer continuar sempre afagando o seu coração, não considerando a sua finitude, não considerando realmente a prestação de contas. Quando Paulo está diante do rei, ele fala sobre o juízo vindouro, ele diz, Paulo, as letras se fazem delirar, por quê? Porque falar do juízo vindouro, falar da prestação de contas, falar que o seu dinheiro em nada estenderá, nem que seja um só dia da sua vida, traz terror à sua alma. Eu sempre lembro, quando estou tocando nesse tópico, eu sempre lembro do Chico Anísio, quando eu vi aquele quadro no Fantástico. Eu falei aqui para os irmãos, o que vi da vida. E o Chico Anísio, depois, eu assisti um documentário recentemente sobre a vida dele, né, e aquela vida intensa, né, de vários casamentos, enfim, mas de um sucesso no humor, na profissão, mas uma derrota no lar. Geralmente é assim. A pessoa geralmente busca essas glórias, ela vai ser homem de várias mulheres ou mulher de vários homens. Mas a questão da glória, do glamour, do conforto, do destaque, vai sempre ser buscado. E isso em detrimento de uma vida realmente simples, que vise vivenciar a realidade de marido, esposa, criação de filhos, como a Escritura assim apresenta. E aí perguntaram para ele se ele tinha medo da morte. Ele disse, eu não tenho medo da morte. Né? Muitos deles dizem isso. E ele falou, eu tenho pena. Por que ele falou que tinha pena? Que ele queria poder ter mais tempo para viver mais os confortos e as glórias dessa vida, porque para ele não havia nenhuma esperança. Em alguns momentos, a semelhança do jovem rico, a consciência aguilhoa, ou seja, perturba, né? O que resulta em uma religião controlada pela paixão. Você vai observar que muitas vezes as pessoas ricas, elas são religiosas, mas elas não querem de maneira nenhuma nada que venha tocar nesse conforto. Nada que venha chamá-las a um compromisso, uma prestação de contas com o Senhor, se de fato estão vivendo de forma agradável a Deus, temente a Deus, como o jovem rico. Tem observado, tem guardado, tem procurado obedecer. Mas quando Jesus toca no ídolo, mostra para ele que de fato ele confiava nas riquezas e não em Deus, o que é que ele faz? Ele se afasta. Ele se afasta. E dessa forma acontece com todo homem, quando é colocado realmente na parede para a constatação da idolatria do seu coração pelas riquezas, as glórias e os prazeres dessa vida.
essa paixão, de fato, essa religião controlada pela paixão, logo os prazeres continuam em seu sucesso de cauterização da sua consciência. E aquele momento em que ele se preocupa que vai morrer, aquele momento em que ele se preocupa que vai, de fato, prestar conta com Deus, ele tira logo da sua mente, pelo próximo copo, pela próxima noite de prazer, pela próxima roupa que vai comprar, pelo próximo banquete que ele vai vivenciar. Por essa razão, nós vamos observar, 1 Timóteo, capítulo 6, abre comigo a Escritura, o apóstolo Paulo vai trazer uma admoestação severa acerca da busca pela riqueza, porque os que buscam as riquezas acabarão em laço de amargura e perdição. Claro que nós, como cristãos, não estamos falando de você não poder trabalhar, ter o seu sucesso na medida daquilo que Deus lhe conceda, mas o que nós observamos hoje é o afã da glória humana dominando os corações, fora da igreja e, lamentavelmente, também dentro da igreja. Paulo diz em 1 Timóteo 6, versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Você sabe disso, né? Eu acredito que você sabe disso. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, ou seja, paixões insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então perceba que geralmente essa realidade da vida de grandiosidade, de muito dinheiro, muita riqueza, sempre as pessoas estão envoltas em concupiscências, em promiscuidade, em paixões insensatas, como ele fala, perniciosas, que viciam, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. Já pararam para observar? Os mais ricos, os mais milionários, são os que cometem as mais absurdas práticas. Vendo documentário, eu gosto de ver alguns documentários, eu vi um recentemente sobre o Arnold Schwarzenegger, né? E como é que ele terminou os seus dias. Ele mora em casa com um jumento. Assista. Ele cria um jumento. Não tem esposa mais com ele, não tem filho mais com ele, e ele terminou os dias dele com o quê? Com um jumento. Está lá. O exterminador do futuro, né? Teve a sua vida exterminada pelas suas paixões. Então, os irmãos percebem isso. Nós temos que ter cuidado com o sucesso. O sucesso é perigoso, irmãos. Nós temos que ter cuidado com os confortos e prazeres. Pode observar, todas as vezes que você dá mais vazão aos prazeres, você fica mais distante de Deus. Ou é só comigo que acontece isso? Você sente a dificuldade de buscar mais o Senhor. Você sente a dificuldade de orar mais. Quando você dá mais vazão ao seu tempo na tela, seja na TV, seja no celular. Quando você dá mais vazão às festas, né? Final de ano, muitas festas, você vê que você corre para um lado para o outro, a gente para e diz, meu Deus, ficar aqui em meditação, em oração. Porque os afagos do corpo embotam os sentidos da alma. Por quê? Porque nós somos caídos, somos pecadores. Só quando Cristo nos der um novo corpo, a realidade do corpo, né, nova na ressurreição, nós não teremos mais esse problema. Mas até lá, temos que vigiar. Tenhamos cuidado com a ambição da riqueza, que a nossa confiança esteja no Senhor, seja Ele sempre a nossa herança. Volta comigo para Marcos capítulo 10. A confiança nas riquezas, então, era o problema do jovem rico. E isso gerou um questionamento, uma realidade de fato chocante com os discípulos. Veja que o texto diz que quando Jesus faz essa afirmação de que dificilmente, veja no verso 25, entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. No verso 24, Jesus fala, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E Jesus ainda, ele procura ser mais enfático, mais incisivo. E ele diz, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí surgiram com o tempo, eu me lembro que na minha época de juventude na igreja, alguns pregadores acharam que tinham descoberto a roda, dizendo assim, fundo de uma agulha era uma porta que tinha em Jerusalém, pequena, em que o camelo se abaixava para passar por ela. Isso não tem nada a ver com o que ele está dizendo.
O que Cristo está falando realmente é algo para chocar. Tanto que os discípulos falam, é impossível. E o camelo passar por essa porta, era possível se abaixando. Mas ele fala que é impossível. Jesus fala do maior animal da Palestina nos seus dias, né? Ou seja, o camelo, um animal realmente grande. E ele diz, o fundo de uma agulha era de fato a menor entrada, ou seja, a agulha mesmo que nós conhecemos de costura. E ele está dizendo, é mais fácil esse camelo enorme aqui passar pelo fundo de uma agulha do que um rico deixar de confiar nas riquezas e confiar em Deus. Ele afirma isso, e isso deixa os discípulos perplexos. Veja no verso de número 26, eles ficaram sobremodo maravilhados, eles ficaram chocados com aquilo. Porque para os discípulos, para os judeus naqueles dias, as riquezas eram sinônimo da bênção de Deus. Nesse que ensina a teologia da prosperidade, não é? Olha, Deus é com você, a prova é que você vai estar vivendo muito bem financeiramente. Então os discípulos dizem, e agora? Se é desse modo, veja no verso de número 26. Então, quem pode ser salvo? E a resposta é, qual é? Ninguém. E é aqui que nós vemos a confiança no poder de Deus, em vez de termos a confiança nas riquezas. A pergunta dos discípulos é retórica, quem pode ser salvo desse jeito? Ninguém pode ser salvo. Precisamos, irmãos, aqui relembrar o nosso contexto imediato, em que o mestre destaca a importância de ser como crianças, para nós entrarmos no reino de Deus. Veja, volta um pouco, Marcos 10, ele vai dizer, no verso de número 15, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E lembra que o jovem rico também aqui está no contexto, ele queria fazer algo. E o que nós temos que entender aqui é que Jesus está contrastando a fé infantil e dependente com aquela do jovem rico que achava-se independente e capaz. O que é que eu posso fazer para ser salvo? E o que eu lhe digo aqui essa noite, seja pobre, seja rico, seja famoso ou desconhecido, ninguém pode ser salvo à parte do Senhor. O que o mestre quer fixar bem aqui no ensino é que a salvação pertence ao Senhor. Tanto que ele vai dizer, perceba, verso de número 27, Jesus, porém, fitando os olhos neles, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é o quê? Possível. Para Deus tudo é possível. Do Senhor, irmãos, vem a salvação. É exatamente nesse ponto de crise que nós temos acesso à visão do poder de Deus. Abre comigo em Efésios capítulo 2. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu não sei em que pé se encontra a sua vida. Quando você abre em Efésios capítulo 2. Eu digo isso até mesmo de você, como cristão, você até que professa, porque hoje em dia muitas pessoas professam crer no Evangelho, se dizem evangélicas, não é? Mas eu não sei em que pé se encontra a sua vida, em que profundidade de perdição você pode se encontrar. Nós observamos das histórias mais tristes, da dissolução das famílias, de homens entregues à pornografia, enfim, de filhos entregues às drogas, mesmo no contexto da igreja. Eu não sei o contexto no qual você se encontra. Ou até mesmo você que não conhece o Evangelho, você pode se dizer que essa noite totalmente aquém da salvação. Mas o que nós queremos afirmar aqui, que Jesus fala, é que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O seu estado, por mais terrível que seja, por mais que o pecado esteja abundando na sua vida, é o contexto no qual a graça de Deus pode superabundar. Porque onde abundou o pecado, que aqui diz o Santo Apóstolo? As suas trevas são apenas pano de fundo para a luz. A sua miséria é o cenário para a riqueza da glória de Cristo. Efésios capítulo 2, às vezes nós lemos o texto, estamos acostumados, mas perceba, ele começa com a conclusão, ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. Então Paulo vai dizer, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Ou seja, você era uma pessoa, ou você é uma pessoa que anda de acordo com o que o mundo diz. Que coisa triste.
Você acorda, a música é uma coisa, você canta aquela música, você não tem noção de nada, você não entende nada, você não pensa nada. Por conta desse mundo hoje de informação artificial instantânea, você tem uma mente vazia, levada a cada dia pelos modismos de uma sociedade que apodrece distante de Deus. Você anda, como diz Paulo, segundo o príncipe da potestade do ar. A ideia, de fato, aqui, o que o apóstolo está dizendo é que o diabo atua em todos aqueles que não servem a Cristo. Sim, você que entrou aqui essa noite e não serve a Cristo, o diabo é o seu pai. Ele é o seu príncipe. Ele é o seu senhor. O texto está dizendo isso. Existe situação mais funesta do que essa? Existe situação mais terrível do que essa? Você saber de que o dono da sua vida é Satanás? O príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Você não consegue se libertar dos seus pecados, você não consegue deixar essa vida, você não consegue dar nada certo na sua vida, por quê? Porque o mundo lhe conduz, o diabo lhe escraviza e o seu coração lhe domina. Paulo diz, então, segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência, entre os quais Paulo se inclui também, todos nós andamos outrora. Os crentes também andaram outrora, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. O que é que você tem vontade de fazer quando você não é crente? Pecar. E pecar com que frequência? Mais. E como mais? Mais e mais. Você, quando não conhece a Deus, você lamenta os pecados que você não comete. Queria ter cometido mais. Como chicanize. Tem pena, por quê? Queria voltar, ter mais anos de vida, para quê? Para possuir mais mulheres, para ter mais riquezas. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira também, como também os demais. Veja o que Paulo diz então, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, vos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Contexto aqui que Paulo está dizendo é o seguinte: quem vai fazer contraste da sua vida é Deus. É por isso que os discípulos disseram: quem pode se salvar desse jeito? Ninguém. Eu teria deixado as minhas paixões? Não, eu queria afundar nelas. Quando Cristo me encontrou e barrou os meus caminhos de pecado, nos meus 15 anos de idade. Isso é para nós, irmãos, consolo. Porque eu não sei em que caminho você pode estar, mesmo você tendo sido alcançado pelo Evangelho. Você pode novamente se afundar em densas trevas. Mas aquele que foi poderoso para te tirar das trevas uma vez, ele é poderoso para te tirar novamente. Do Senhor vem a salvação. É exatamente nesse ponto de crise que o Evangelho pode mudar a sua vida. Não foi assim com você? Ele te encontrou, te salvou apesar de você. Por essa razão não importam as trevas que venham nos circundar. Interessante isso. Eu fico vendo as lutas que eu passo mesmo, e os momentos da minha vida que eu digo assim: eu não vou ser mais crente. Pastor, o senhor passa por isso? Com certeza. Quantas vezes eu passei por isso esse ano, eu nem sei. Quando as trevas vêm, quando parece que acabou a fé, acabou a convicção, o coração aflui na sua maldade, o diabo cerca de todos os lados, aí vem o Senhor com poder e grande glória, dissipa as trevas, renova a nossa fé e nos dá a porção para caminharmos mais. Uma vez o Senhor lhe alcançou, outra vez Ele lhe alcançou, e outra vez Ele lhe alcançou, e outra vez Ele lhe alcançou, e outra vez Ele lhe alcançará. Quantas e quantas vezes forem necessárias, Jesus Cristo é o seu Salvador. É impossível para os homens, mas é impossível para Deus. Mas é possível para Deus. Clame a Ele essa noite. Lembre que quando Jonas diz ao Senhor pertence a salvação, Jonas está nas entranhas do peixe, está no abismo do mundo, está no mais profundo, ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Não existe circunstância
que ele não possa mudar. Não existe pecado do qual ele não possa te libertar. Volta comigo para Marcos capítulo 10. Então perceba, a confiança nas riquezas, de fato, impedem as pessoas de servir a Deus. Isso se torna realmente um obstáculo intransponível para o homem, mas não para Deus. Às vezes o seu obstáculo pode não ser riqueza, mas está muito vinculado à questão toda de glória, de prazer, de uma vida distante de Deus, massageando assim o seu ego. Sim, o Senhor é poderoso para dissipar as suas trevas. Na sequência do verso 28, veja de Marcos capítulo 10. Pedro toma a palavra e diz, né, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém aqui tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Mais uma vez aqui se destaca para nós a impulsividade de Pedro, né? Que embora estivesse representando ali, vamos dizer, embora ele estivesse apresentando a todos, né? Veja que ele fala, nós, é sempre assim, eles conversam ali, acho que eles dão uma pilha assim, Pedro, vai lá, tu já está acostumado, né? E nós, né? E a fala de Pedro trazia uma verdade. A fala de Pedro trazia uma verdade. Diferentemente do jovem rico, eles deixaram tudo para seguir o mestre. Não deixaram? Deixaram tudo, as redes, trabalho, Mateus deixou ali a coletoria, e por aí vai, todos ali, realmente deixamos tudo para te seguir. Verdade. Porém, as expectativas deles ainda estavam um tanto humanas e materialistas. Tendo em vista que eles herdaram dos pais deles, né, as concepções carnais e de grandezas terrenas no que se referia ao reino do Messias. Então, eles ficavam ali naquela expectativa, né? Ele vai implementar o reino, nós vamos ser recompensados. Eles pensavam sempre nessa perspectiva mais terrena, mais humana. Uma das razões até porque Judas quis garantir aí o tempo dele de serviço, né? 3 anos, 30 moedas de prata. Porque ele viu que Cristo não iria implementar o reino de acordo com as expectativas dele. O Senhor então lhes fala, né, que eles serão recompensados sim. Mesmo com essa compreensão ainda equivocada, o Senhor diz, vocês vão ser recompensados sim. De fato, ele diz, veja no verso 29, não há ninguém, de fato, que tendo feito isso não seja recompensado, ele vai dizer. E quais são as bênçãos que o Senhor elenca aqui? E eu resumo em 2. Em primeiro lugar, veja que ele fala, no verso 29, não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, enfim, mãe, e ele vai dizer que não receba, verso 30, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, ele fala. Então, o que eu identifico aqui em primeiro lugar como a bênção para nós do lado de cada eternidade? A igreja. Interessante isso. A igreja. Os irmãos estão vendo? O que é riqueza para Cristo? É a igreja. A igreja, é um antegozo da glória. Ela é a manifestação do reino nesse mundo caído. Lamentavelmente, muitos não conseguem ver assim e valorizar a grandiosidade da igreja. Deixa eu mostrar apenas aqui alguns textos para os irmãos. Atos 2, abre comigo a palavra, os irmãos conhecem bem o texto. Atos 2. Verso 42 está escrito logo após terem crido e sido batizados. Nós vamos ter batismo hoje também, né? Que bênção, que alegria. O texto diz no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, na comunhão no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem é que nós precisamos, irmãos? Pode observar, todo ser humano busca, sabe o quê? Ter a sua consciência limpa, ter uma relação correta com Deus e se relacionar em harmonia. Nós somos chamados para viver em comunhão. Nós somos chamados para isso. Por isso todo mundo gosta de gente. Todo mundo gosta, por isso nós gostamos de estar perto das pessoas, estarmos juntos. E a igreja é a dádiva de Deus para nós. Ou seja, a doutrina, o evangelho nos irmana. Vivemos a comunhão dos santos, a alma tendo temor, ouvindo a palavra, tendo nosso casamento corrigido pela palavra, tendo nossa família orientada pela palavra, tendo nosso lar regido pela palavra, tendo sentido, perspectiva, eternidade. Nós, como crentes, entendemos tudo o que acontece nesse mundo. A igreja é a maior dádiva. É por isso que quando Saulo persegue a igreja, Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Deixa eu mostrar outro texto para os irmãos aqui. Efésios, abre comigo, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte, falando aqui da grandeza, de fato ele faz uma oração maravilhosa, e nessa oração ele diz, no verso 22 e 23, veja, ele diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, ou seja, de Cristo, né? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Só há sentido na nossa vida, na relação com Cristo, Ele em nós, a esperança da glória. Veja outro texto aqui interessante, Efésios, capítulo de número 3, olha o que está escrito. Verso 8, o apóstolo Paulo diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O sentido da nossa vida é com Cristo. O sentido da nossa vida é sermos igreja. Né? Agostinho dizia isso, e a Igreja Católica tomou para ela como instituição. De fato, Deus é o nosso Pai e a igreja é a nossa mãe. Aqui nós somos nutridos. Aqui o profeta fala conosco, Cristo Jesus, pela sua palavra, ele dissipa as trevas do nosso coração. Aqui o sumo sacerdote de nossa alma nos lava de nossos pecados com a água e nos alimenta com pão e com vinho, dizendo que nós precisamos dele e ele sacia a nossa sede, a nossa fome. Aqui o nosso Rei Cristo, ele rege nossas vidas, nos disciplinando e nos corrigindo. A igreja é o oásis na terra. Preterir a igreja é preterir o próprio Deus. Por isso Jesus fala para Pedro, olha, entendam vocês. Não é questão de dinheiro, não é questão de posse, não é questão de glória humana. Vocês vão ter irmãos, irmãs, enfim, o cêntuplo, casas. Que beleza a comunhão dos santos. Ser recebido na casa dos irmãos. Eu saio daqui para outro estado, chego lá, eu chego em casa. Eu ganho 100 casas, eu ganho cêntuplo, muito mais. É isso que Cristo quer chamar a atenção. Isso é que é riqueza. Você ter propósito na sua vida, comunhão com o Senhor, comunhão com a igreja de Deus. Essa é a verdadeira riqueza, palavra, ordenança e disciplina em comunhão. Em segundo lugar, veja Marcos capítulo 10, ele vai dizer, porém estando em primeiro lugar, na ordem salutis, como nós falamos, na ordem da salvação, a vida eterna. Veja que ele diz no verso de número 30, e no mundo por vir, a vida eterna. Sim, pois a igreja é composta dos que têm a vida eterna agora e desfrutarão da sua plenitude na ressurreição. Apenas uma referência, João capítulo 5, verso número 24. Jesus fala, olha o que está escrito. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E claro, tem uma pitada aí.
Para quê? Para você não voltar a querer se deleitar nas coisas dessa vida. Marcos 10, verso 30. Que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, com o quê? Lembra, cada um será salgado com fogo, fogo da aflição. São as lutas, as dificuldades que nos ajudam a não colocarmos a nossa confiança nos prazeres dessa vida. Então precisa, é interessante, precisamos, a nossa fé ser apurada pelo fogo. O que você espera do Evangelho? Você que creu em Cristo, o que é que você espera do Evangelho? Pedro esperava um reino mais terreno. Jesus falou, vocês vão ter sim a manifestação do meu reino, que é a igreja. Mas você quer o quê? Poder, glória humana, a dádiva da vida eterna em Cristo, na comunhão dos santos, é o seu deleite? A igreja? Quanto desfrutamos a vida eterna com os irmãos, não desanimemos em meio às perseguições. Interessante isso. Marcos 10, para a nossa conclusão, volta comigo, verso de número 31. Jesus fala, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Lembra? Falamos da confiança nas riquezas, que se torna um obstáculo intransponível. Vimos a confiança no poder de Deus, que é o único que pode ultrapassar esse obstáculo, transpor esse obstáculo. Vimos as recompensas e, por fim, Jesus conclui com a lógica do reino. O mestre conclui mostrando que as coisas do reino de Deus não seguem os parâmetros humanos. Não seguem. Ou seja, do ponto de vista dos judeus, as bênçãos terrenas colocavam os ricos em primeiro lugar. Porém, no reino de Deus, eles estavam em último lugar. Interessante isso, né? A gente tem essa tendência de alguém ser grande e importante, a gente quer dar o primeiro lugar. No reino de Deus não é assim. Algumas igrejas até se deixam levar nessa época de política, né? Chegou um candidato, chegou um prefeito, vereador, seja o que for. Deus tem nos guardado disso, né, irmãos? Amém? Então, isso não faz parte da nossa convicção, da nossa crença. Né? Deus tem nos dado a graça do nosso púlpito não ser palanque. Mas veja comigo aqui o ensinamento do mestre e de Paulo. Mateus capítulo 21, verso 31 e 32, Jesus vai dizer o seguinte, Mateus 21, verso 31. Ele diz, verso 31, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. A lógica do reino, ela traz tropeço para a mente carnal. Como assim? Essa igreja, esse pastor está aí pregando, ele é um hipócrita na mente carnal. E todo mundo está aqui, tem a vida toda errada, todo mundo é pecador. Então, que conversa é essa, né? Isso não entra na minha cabeça. É exatamente isso. Se isso não entra na sua cabeça, é porque, de fato, você não vai entrar no reino de Deus. Porque Jesus falou para os discípulos ali, publicanos, ou seja, os que roubavam a nação, e meretrizes, sim, prostitutas. Eram essas que adentravam no reino de Deus. Por quê? Porque Deus se revelou a eles. Deus não se revela para pessoas boas. Deus se revela para as pessoas que estão condenadas e mortas em seus delitos e pecados. A partir do momento que você assume a posição de julgar os outros, porque são pecadores, e você entende que de maneira nenhuma o acesso do reino é possível para elas, a palavra se cumpre em você para a sua condenação. Você não consegue aceitar, na sua suposta pureza, que pecadores adentrarão o céu. Meretrizes e publicanos precederão os líderes religiosos dos dias de Jesus, ele fala isso. É interessante, a lógica do reino perturba a pessoa. Como é que pode? Fez tudo o que fez e agora é crente. Eu ouvia muito isso. Comedor de feijão desse. E eu vou comer o quê? Vou comer o quê? Quer que eu como o quê? O maná não cai mais. E quem comeu o maná pereceu no deserto. Mas quem comer da minha carne e do meu sangue terá a vida eterna em si mesmo. Né?
1 Coríntios, capítulo 1, nossa última referência. E aqui, veja a beleza de como o apóstolo Paulo coloca isso que Cristo colocou na sua didática celeste, que o próprio Cristo concedeu a ele. 1 Coríntios, capítulo 1, ele vai dizer para nós assim, e eu gosto desse texto, porque aqui Paulo, a gente costuma até dizer assim, na democracia, a gente não fala, né? De uma maneira chique, como diz a minha esposa, e elegante, ele acaba com todo mundo aqui nesse auditório, aqui no templo, no auditório, os irmãos no auditório, todo mundo que crê em Cristo tem que entender o relato da sua vida. Veja, verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, reparem no chamado de vocês, visto que não foram chamados muitos sábios. Olha, o que ele está dizendo? Não tem muita gente sábia aqui, não. E se ele está falando isso aqui para a igreja de Corinto, a Grécia, o berço da filosofia, nós aqui hoje, com a inteligência artificial, nem a nossa está funcionando mais. Tem aqui algum sábio, aqui alguém que se destaca, um filósofo que creu, me perdoe, mas assim, eu posso estar dizendo, não, irmão inteligente, tem uma habilidade para aquilo. Mas Paulo falando para a igreja de Corinto, não foram chamados, reparem, vocês olhem em volta de vocês, que não tem muito sábio, não. E ele continua, veja. Não foram chamados muitos sábios, nem muitos poderosos. Quem aqui é poderoso, tem influência, né? A sua caneta resolve alguma coisa, né? Além de marcar os boletos que você tenta pagar, a sua caneta define a vida das pessoas, poderosa. Estou usando aqui a ilustração da caneta, você ergue a mão e as coisas acontecem, você é investido. Até agora Deus não nos deu aqui a graça de ver um governador congregando com a gente, ou, sei lá, um secretário de segurança pública, pelo menos não estou sabendo. Um agente secreto, só se for, né? Aí é secreto. Nem muitos de nobre nascimento. Olha só. Quem de vocês aqui vai herdar a riqueza do moinho Dias Branco? Você vai ter farinha, olha lá, se você pagar. Né? Quem é que foi? Nobre nascimento, família, brasão, título. O que é que Paulo está dizendo? É isso que Deus faz. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, nós, para envergonhar o quê? Os sábios, que olham para a gente e dizem, bando de crente, besta, seguindo o pastor, olha, indo para a igreja, são um bando de tolo, né? Usa até o cearenseis abestado. Pronto, é isso aí mesmo. Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios que estão aí pensando que sabem tudo, agarrados com as suas riquezas, vão para a perdição eterna. Ele escolheu as coisas fracas do mundo. Você e eu, fracos. Passam uma luta, se treme todinho, só falta se acabar. Passam dificuldade, eu não aguento mais. Os fracos, somos fracos. Para envergonhar o quê? Os fortes, poderosos, que dominam tudo. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, porque a igreja é lugar de glória de Deus, não de glória de nenhum homem. Eu converso com a minha esposa e digo isso. Deus teve a bondade de me salvar e a ironia de me fazer pastor. E a ironia de me fazer pastor. Tudo que o mundo tem como elevado é abominável perante o Senhor. Quem entende isso está entrando no reino de Deus. Quem não entende isso, jamais entrará no reino de Deus. Tenha cuidado com os parâmetros humanos. Tenha cuidado com as glórias humanas. Busquemos viver pelo que é agradável ao Senhor e que a sua mente nos conduza. A lógica do reino, ela é diferente da lógica do mundo. Eu me lembro, eu falo isso aqui para os irmãos já, na década de 90, as pessoas tinham aquela ideia de que se um famoso se convertesse, ia ser bom para a igreja. Lembra disso? Aí se convertia. Testemunho do Dedé no Paulo Sarazar. Tinha um bocado de gente, viu? O testemunho do Dedé. Ou seja, a igreja não precisa de garoto propaganda, a igreja precisa de Cristo e este crucificado.
A igreja não precisa de ninguém de renome. Como disse Whitefield, que pereça o meu nome e o nome de Cristo brilhe para sempre. Como disse João Batista, o que importa é que ele cresça. No discipulado cristão, sofremos inúmeras tentações. Uma bastante recorrente é colocarmos nossa confiança em outra coisa que não seja o poder de Deus. Ou seja, não coloque confiança em nada que não seja o Senhor. Nem titulação, nem carreira, nem mesmo no seu cônjuge. Ame o seu cônjuge, mas não faça dele o seu ídolo. Busque depender do Senhor na comunhão dos santos. Vou dizer uma coisa para os irmãos. O diabo sabe da importância da igreja. Por isso que o diabo procura lhe afastar da igreja. Essa é a maior recompensa e a herança que o Senhor concede àqueles que Ele salvou. Não deixe Satanás, não deixe o mundo, não deixe seu coração lhe afastar da igreja. Essa é a recompensa, isso é que vai lhe preservar, vai ser a sua vida, vai lhe guardar até o dia final. Busquemos sempre depender do Senhor na comunhão dos santos, na vivência da vida eterna que temos no Senhor, e jamais nos deixando levar pela lógica desse mundo mau. Que Deus assim nos ajude. Amém. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Seja glorificado. Não deixe colocarmos a nossa confiança em nada que não seja o Senhor. E que o teu poder, essa noite, possa se revelar salvando aqueles que se encontram em densas trevas. Até mesmo aqueles que já te servem, estão aprisionados por pecados terríveis, seja essa uma noite de libertação. E tu possas mais uma vez te mostrar glorioso e grandioso à vista dos olhos do coração do teu povo. Ajuda-nos para cada vez mais valorizarmos a recompensa, comunhão contigo, comunhão com os santos, a igreja, e pautarmos o nosso coração no discipulado, pela lógica do reino. Que os primeiros, muitos primeiros serão últimos, mas os últimos, os que não eram considerados por esse mundo, serão primeiros, porque assim o Senhor soberanamente aprova fazer. Em nome de Jesus, nós assim te agradecemos, Pai. Amém.